Querido amigo, obrigado. Essa introdução foi perfeita, você descreveu o Demestre, pelo menos a grande dimensão que ele representa para nós. Ele, de fato, é um contra-revolucionário. Não é? Por quê? Você falou aqui do Burke. Olha, Loredo, tem um mistério para mim que acontece no Brasil especificamente, eu acho que no Brasil, é o nosso país, eu conheço mais. Eu acho que é ainda maior do que a Revolução Francesa, esse mistério. Eu acho que nem o Joseph de Maistre conseguiria resolver esse negócio. Que é explicar isso, porque é o seguinte. Como é que um Edmund Burke, numa nação preponderantemente católica como a nossa, é mais conhecido do que de Maistre? Como pode... E aqui, talvez, já começando a falar, a gente pode... Não sei. É difícil essas coisas, porque a gente pode afetar suscetibilidades, mas a grande verdade é que o Burke é um revolucionário. Por ser conservador. Não, em certo sentido é. É a única diferença do Burke. Não é? O Burke fez um trabalho muito bom de apresentar os fatos tais como ocorreram na Revolução Francesa. Isso é um ponto. Ele teve coragem de. E isso é bom falar, mesmo estando na Inglaterra, quer dizer, ele tinha uma segurança geográfica, ele estava na Inglaterra, então ele não perderia a cabeça por denunciar a Revolução Francesa, e os horrores da Revolução Francesa estavam na Inglaterra, mas ele teve muita coragem de fazê-lo, coisa que seus pares ingleses não fizeram. Não fizeram. Mas, muito pelo contrário, apoiaram. Mas ele peca por um problema, e aí, aqui é que está o detalhe, e esse é o problema. Ninguém está dizendo aqui que o católico não tem que deixar de ler Burke. Pode ler, eu tenho aqui o livro, As Reflexões sobre a Revolução Francesa, não tem problema. O grande problema é que o Burke, ele ataca a Revolução Francesa não por ela ser revolucionária, mas por ela ser sangrenta. E isto é a característica própria do conservador, porque como diz Chesterton, o papel do progressista, do progressista é antecipar a revolução, e do conservador é atrasá-la. Mas ambos têm um pé na revolução. Tanto que o Burke, por exemplo, no livro, se um católico desatento lê o livro do Burke, ele vai beber, vai acabar aceitando uma ideia que é extremamente prejudicial para nós católicos, é o seguinte, que a Revolução Inglesa, por exemplo, foi maravilhosa para ser conservada, tanto que o Burke escreve o livro justamente para fazer frente, para contrariar a ideia do Price de que a inglesa, a Revolução Francesa, nada mais, ou a Revolução Liberal, enfim, francesa, nada mais era do que uma consequência da inglesa, que na verdade ele estava certo. E o Burke diz, não tem nada a ver, aquilo... Ou seja, temos que manter a Revolução Inglesa, mas a Revolução Francesa é ruim. Então você vê que o Burke tem esse problema. Então eu faço votos, e é um mistério que não entra na minha cabeça, como é que pode uma obra como a do de Maistre? Olha, pessoal, agora nós não temos mais desculpa. O Loredo, com a Resistência, publicou a obra, além de tudo, está belíssima, tem fotos, tem quadros aqui, numa tradução muito bem feita. Não há desculpa para um católico ficar preferindo ler Burke e não ler Joseph de Maistre. Agora, o que separa Burke de Maistre? O que faz o Burke ser uma criancinha perto da grande maturidade que tem o de Maistre? Porque o de Maistre, ele tem uma visão da história que é sobrenatural. E tu disseste muito bem, a teologia da história. Porque o que o Burke faz é uma história pela história, ele conta os fatos. Os fatos foi sabendo que aquilo foi horripilante, que aquilo foi sangrento. Agora eu quero a chave sobrenatural. O que é a Revolução Francesa do ponto de vista sobrenatural? Onde ela se localiza? Onde ela está no plano histórico?
qual é o significado sobrenatural dela. E isto, na minha modesta opinião, só o de Maistre conseguiu fazer. Por quê? Porque ele usa uma ideia que faltou a Burke. Burke não teve capacidade intelectual para enxergar a verdadeira essência da Revolução Francesa. Ele não teve. Não teve. Por que ele não teve? Porque se ele vai mais fundo, ele ia perceber que a mesma inteligência, a mesma mente que movimentou a Revolução Francesa foi a mesma que movimentou a inglesa que ele tanto defendia. Ele não pode descer mais fundo. E o de Maistre desce mais. Então, o de Maistre, ele olha as águas mais profundas, ele não fica só na superfície como Burke. Burke é um homem superficial. Quando fala da Revolução Francesa. Ele pode até ter outros escritos, talvez interessantes, tenham aqui sobre a beleza, etc. Mas, quanto à Revolução Francesa, é isso. Então, me perdoe até a linguagem um pouco mais agressiva, talvez seja, mas tem que ser dito. Por que um homem desse prospera e um de Maistre não prospera? Não tem sentido. Quando, na verdade, os dois tinham que prosperar, se for falar a verdade. Agora, o católico tem que ficar muito atento para ler obras como a do Burke, tem que ficar muito atento. Porque há pequenos venenos ali, frascos, que você não vai observar. E está ali. Pois bem, agora, voltando ao de Maistre. O de Maistre, como eu estava dizendo, o que é o grande lance dele, que o Burke não teve? E que ele teve. E depois dele, muitos outros autores começaram a ter, mas ele abriu-a. Ele lê a história do ponto de vista tradicional católico, que é a mesma coisa que dizer. Com as chaves teóricas de Santo Agostinho. Porque Santo Tomás é o doutor teológico, o anjo da escola. Mas o Papa Leão XIII considera o Santo Agostinho o doutor da história. Na igreja, doutor da história é Santo Agostinho. Quem quiser estudar a história tem que estudar conforme as lições de Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi muito claro no momento em que ele diz que a história ela transcorre em dois níveis. O nível humano, que é aquele que o Burke ficou preso, e o nível sobrenatural. Então, Santo Agostinho diz que toda a história humana, do Gênesis ao Apocalipse, do início ao fim, ela vai transcorrer com uma luta entre o grupo de Satanás, né? Satanás que influencia alguns homens, e tem alguns homens que trabalham para o satânico aqui na Terra. E, por outro lado, você tem São Miguel Arcanjo, né? Que é o abandeirado que defende os direitos de Deus. E haverá aqueles aqui na Terra que estarão juntos com São Miguel Arcanjo, e haverá aqueles que estarão juntos com Satanás, com Lúcifer. Pois bem. Então só tem essas duas bandeiras do início até o fim. Então tem toda a história humana, ela não se reduz ao plano histórico. Tem um fio que nos liga ao plano sobrenatural. Tem um canal que nos liga ao sobrenatural. E o grande impacto dessa obra do Joseph de Maistre, né, Considerações sobre a França, quer dizer, em que ele faz a análise, que nós poderíamos dizer, uma análise agostiniana da Revolução Francesa. Assim como Santo Agostinho fez uma análise católica, a respeito da queda do Império Romano.